Hoje a gente começa a falar dos textos do capítulo 11 do Hibbeler, tá? Acabei de ver ali, 7ª edição, Hibbeler, que é Projeto de Vigas. Projeto de vigas aqui, você tem que ter um entendimento diferente do que efetivamente é projetar uma viga, por exemplo, de concreto armado ou uma viga de concreto protendido. Que tudo nós vamos falar aqui a nível de projeto de viga, está tudo incluído em resistência dos materiais, tá? E é uma metodologia, eu vou dizer assim, muito mais simples de você efetivamente resolver, porque você verifica uma condição só um critério só que se analisa, tá? Há um tempo atrás, eu tinha falado desse livro aqui para vocês, tinha incluído, não sei se vocês vão lembrar, o livro do René Descartes, O Discurso do Método. Esse livro, aqui nessa edição que eu tenho, ele tem 120 e poucas páginas, de texto mesmo tem, nem isso, 123 páginas. É um livro super simples de você ler. E por que eu sempre indico os meus alunos de engenharia a ler René Descartes, aliás, a ler o Discurso do Método, né, principalmente. Porque muito do processo que a gente tem de análise em estruturas vem da metodologia, que é o que a gente chama de método científico, que em partes nasceu das teorias ou do modelo conhecido como modelo de 4 etapas do René Descartes. E esse modelo, ele tem como base, né, o ponto principal, o que ele chama de dúvida hiperbólica. E a dúvida hiperbólica é você efetivamente colocar tudo em cache, né, tudo em perspectiva. Todas as crenças que você tem, e aqui a gente obviamente está relacionado a projetos, tudo que você acredita no seu projeto, você colocar em xeque, né, não em cache, em xeque. Por exemplo, quando você vai dimensionar uma sala essa sala de aula aqui que a gente está assistindo essa aula, você precisa estimar cargas nessa sala de aula. Você tem dois viés, a carga bifurca em 2 tipos. Uma carga é o que a gente chama de carga morta, né, ou carga ou peso próprio. Aquela carga que, apesar de se alterar ao longo da vida útil da estrutura, vai se alterar de uma forma insignificante, então você consegue aproximar bem pelo peso, no caso aqui é de concreto, pelo peso específico do concreto. E você tem o outro tipo de carga, que é o que a gente chama de sobrecarga, que normalmente não, ela é normatizada, né? Você tem a norma NBR 6120, o EB6122, eu não vou lembrar, que um é fundação e outra é carga, eu sempre confundo. Mas uma dessas normas você tem lá, dependendo da finalidade que você tem da sua estrutura, você vai ter cargas diferentes. Então, se isso aqui é uma sala de aula, a norma vai te dar um valor de carga. Se isso aqui é uma biblioteca, ela vai te dar um outro valor de carga. Se você está fazendo uma boate, onde as pessoas vão estar dançando, pulando, isso aqui é uma outra carga. Se é um estádio de futebol, arquibancadas, a norma te dá outra carga. Então, dependendo da funcionalidade da sua estrutura, você vai ter que meter uma carga diferente. E nesse primeiro ponto do processo do modelo 4 etapas do Descartes, é exatamente você sempre duvidar, se perguntar se o que você está fazendo é corretamente. Projeto, gente, eu gosto muito da definição de projeto, que é a relação de 3 coisas. Toda vez que alguém falar em projetar, e aqui para nós é projetar estruturas, né, já que a gente está na disciplina de resistência materiais 2. Toda vez que alguém falar em projetar para você, na prática, o que você está querendo enquanto projetista é achar uma geometria com uma resistência de um material, problema não, e uma condição de contorno, ou uma ligação. Né? Condição de contorno para nós aqui vai ser ligação. Esses 3 itens, quando você define esses 3 itens de forma segura, que atende determinados critérios, isso é projetar. Então, o que é projetar para a gente aqui de engenharia civil, né? Para a gente de engenharia em geral? Projetar eu definir a geometria da minha peça, Então, nesse capítulo aqui de projeto de vigas, eu vou definir a geometria da minha viga. Geometria de viga, um elemento, apesar de ser um elemento mais alineado do que qualquer outra coisa, você vai definir 3 comprimentos. Você vai definir uma base da viga, você vai definir uma altura da viga e você vai definir o vão da viga, ou o comprimento da viga, tá? Então, primeiro ponto do projeto, definir a geometria. Segundo ponto do projeto, definir o material. Quando eu falo definir o material, não é você dizer, não, ele vai ser feito de madeira, ou ele vai ser feito de aço, ou ele vai ser feito só de concreto, ou ele vai ser feito de ar. Não é isso. Quando eu falo que você tem que definir um material, é que você tem que definir as condições daquele material. Quando a gente fala em concreto, eu basicamente preciso definir uma variável.
que é o FCK. Quando eu falo em aço, eu tenho lá os meus perfis que eu vou usar, mas também vou passar pela resistência do aço, o FYK. Quando eu falo em madeira, eu também tenho as resistências normais, né, a tensão normal da madeira. Então, a nível de projeto para nós, definir o material é dizer qual material aquela viga vai ser feita e a partir da decisão de qual material eu vou utilizar, eu definir qual é a resistência que eu estou utilizando no meu dimensionamento. Tá? Dimensionamento é uma fase que antecede o projeto final. Né? Na verdade, é uma fase que está ao longo do processo de projetar uma estrutura. E o terceiro ponto do que é projetar é você estabelecer suas ligações. O que é que eu quero dizer com estabelecer ligações ou condições de contorno? É você decidir se sua viga vai ser biapoiada, se sua viga está apoiada em viga, se sua viga está apoiada em pilar, se sua viga ela tem um balanço. Todas essas condições de contorno vão dizer para você como é que o esforço vai se distribuir dentro da tua estrutura. Tá? Então, finalizando, o que significa projetar para a gente? Projetar é você definir 3 variáveis, geometria, o material e as tuas condições de contorno da peça. Tá? Geometria, o material e as condições de contorno da peça. Toda vez, a partir de hoje, ao resto da tua vida, que você falar em projetar viga, essas 3 variáveis estão no teu projeto. Todos os, dezenas, centenas de projetos que eu já fiz na minha vida, todos eles têm lá uma planta baixa, uma planta de forma, que diz para o cara, ó, essa viga está cotada aqui com 6 metros de vão, ela tem uma base de 20 centímetros, uma altura de 60, o FCK dela é de 30 megapascal, ela está apoiada nesses 2 pilares P1 e P2, a barra, o aço que eu estou usando, que é o outro material para combinar com concreto armado, ele é um aço de FYK de 500 megapascal, o tamanho desse aço é assim, a posição dele dentro da peça é aqui, são 3 barrinhas de 16, que está ali a um cobrimento, né, ao fundo da peça de 3 centímetros. Todas essas posições, né, inclusive quando eu falo de geometria, o que eu estou querendo também dizer para vocês são posições, tem que estar no seu projeto, tem que constar do seu projeto para o cara lá que vai executar, para o cara lá que vai ler as tuas plantas e executar o teu projeto. Então, batido isso, a gente vira essa página do que é projeto. Ainda dentro do método do Descartes, ele vai dizer o seguinte, o modelo 4 etapas do Descartes, ele pressupõe a dúvida, você questionar, você põe em evidência as suas variáveis, né, o seu FCK, por exemplo. Quando você dimensiona uma estrutura, você tem um FCK. Ora, se você pegar o mesmo caminhão betoneiro que chega lá na obra para despejar o concreto lá no pilar ou lá na viga, e se você pegar esse caminhão betoneiro e dividir ele em várias partes, né, em vários corpinhos de prova, levar para o laboratório e ensaiar, você pedir um FCK de 30 megapascal. Eu dou minha palavra para você que todos os ensaios que fizerem com o mesmo caminhão, com a mesma betonada, todos os ensaios vão ser diferentes de 30 MPa e vão ser diferentes entre eles. Tá? Nenhum resultado vai ser igual a 30 MPa, provavelmente, e nenhum resultado da mesma betonada vai dar o mesmo valor. Ou seja, o que nós, enquanto engenheiros civis, fazemos do ponto de vista da resistência material é aproximar um processo que é estritamente aleatório, que é estritamente incerto, em um processo que é determinístico. A gente não tem na engenharia um processo determinístico. Há um tempo atrás, aos que me seguem lá no meu Instagram, eu postei um textinho que dizia assim, você enquanto engenheiro que você busca no mundo é a constante coincidência entre os seus cálculos e as coisas que realmente vão acontecer na natureza. Porque nenhum dos nossos processos de engenharia, eles se comportam de forma determinística. Nem o aço, que tem um sistema de produção muito melhor, muito mais industrializado, muito mais controlado que o concreto, nem assim o aço consegue ainda te dar um valor de material, uma resistência material que ela seja inequívoca, né? Que ela não muda, que ela é constante, que ela é certa. Mesmo o aço, com todo o seu processo tecnológico de produção, ele vai te dar ali discrepâncias de um valor para outro. É óbvio que essas discrepâncias são pequenas, como na maior parte do tempo também são no concreto. Tá? São discrepâncias que você conhece. Não tem problema ter a variabilidade. O problema é quando você não conhece a variabilidade. E o problema maior ainda é quando essa variabilidade ela é gigantesca. É o que vocês estudam lá em estatística e chamam, sabe de quê? De desvio padrão.
Você tem um valor médio e você tem um desvio padrão. Se o teu desvio padrão é muito grande, o que significa lá com a tua curva normal? Ela é muito aberta ou ela é fechada? Alguém lembra disso? Ela é muito aberta. Os valores eles se estendem o valor do FCK ele se estende por muitos mais valores no eixo X da curva, né? Ou seja, ela é muito aberta, ela comporta muita coisa, ela tem um coeficiente de variação provavelmente alto, porque você tem um desvio padrão alto. Desvio padrão alto quer dizer controle tecnológico relativamente ruim. No FCK, no FYK, na madeira, você tem desvios padrões, tá? De diferentes naturezas. Mas você conhece esses desvios a maior parte do tempo. Inclusive, o próprio FCK, a definição de FCK já parte de uma definição do próprio desvio padrão, né? A norma já tem o próprio desvio padrão do concreto, que gira ali em torno, né, a título de curiosidade, em torno de 4 megapascal, tá? Então, você pega aí um concreto da ordem de 30 mega, você vai ter certeza que a maior parte dos resultados estão entre 26 e 34 megapascal, se ele seguir determinados critérios de dosagem, tá? Então, a coisa realmente ela evoluiu de uma forma que ela é feita para dar certo, e a verdade, né, sejamos realistas, dá certo. Os prédios estão aí. A gente mora aqui em Fortaleza, tem centenas de prédios que têm centenas de anos e estão tudo aí em pé. Então a coisa ela realmente funciona. Ela funciona tanto, né, e você acredita tanto que funciona, que você está aqui no terceiro andar de um prédio assistindo a aula comigo e nem passa pela sua cabeça a ideia de que esse prédio pode desabar. Você nem pensa nisso. Por quê? Porque você tem confiança na forma de projetar que nós desenvolvemos ao longo aí dos últimos 2000 e tantos anos, né? Que é o que se tem aí de nível de projeto. Então, beleza. Dentro do modelo 4 etapas, você tem essa questão da dúvida e você tem o que ele chama de análise, tá? Análise, que é a segunda etapa do modelo do Descartes. A análise significa a gente dividir um problema grande em vários problemas pequenos. Análise é isso. Quando você vai fazer uma análise, o que na prática você está fazendo, aí você começa a ver, né? Como o método Descartes é exatamente o que a gente usa na engenharia. Você tem esse prédio. Dimensionar esse prédio inteiro é um problema grande. Então, o primeiro ponto do modelo 4 etapas, você coloca suas informações em evidência, você tem seu projeto topográfico, você pega o seu ensaio de SPT para ver o solo, você vai ver em que local o prédio vai ser construído para verificar a velocidade dos ventos, você vai levantar todas as dúvidas no primeiro momento. Levantar dúvidas significa levantar informações, tá? Então, levantou todas as suas informações, você faz lá o seu lançamento estrutural e você vai fazer a sua análise do seu projeto, a análise da sua estrutura. Ora, é óbvio que dentro do seu poder de análise, você não vai analisar de imediato a estrutura inteira. Você vai usar dentro do seu modelo elemento a elemento. Então, quando você projeta um prédio, você não projeta o prédio inteiro de uma vez, você vai projetar elemento a elemento. Você quebra esse problemão de 23 andares em probleminhas de vigas, pilares, lajes, marquises, fundações, blocos, estacas, sapata, o diabo. O ponto é que, mesmo você tendo o projeto inteiro, né, a sua ideia final é você ter o prédio inteiro projetado, independente do material que você esteja utilizando, você vai quebrar esse prédio inteiro. A nível de, sei lá, né, um dia aqui alguém for trabalhar ou já estiver estagiando no escritório, é exatamente isso que faz. Eu trabalhei por muitos anos em um escritório e a gente tinha uma equipe, né, tinha várias equipes no escritório, a minha equipe eram 4 engenheiros, eu e mais 3. Então, como é que a gente fazia para projetar um prédio por semana? A gente dividia o prédio inteiro. Então, por exemplo, você tem um prédio inteiro, 25, 30 andares. Depois que o prédio estava todo modelado, né, todas as dúvidas relativamente sanadas, as cargas lançadas, dá para projetar? Dá. Então, vamos lá dividir, quebrar, fazer análise, dividir o prédio. Aí, o Enson faz as vigas. O fulaninho faz as lajes. A fulaninha faz a fundação. O fulaninho faz os pilares. E mesmo eu fazendo só o projeto das vigas, eu não preciso saber do cara o que é que ele está fazendo lá com o pilar de imediato. Porque simplesmente a viga para o pilar é uma reação. O cara que está projetando o pilar, ele só precisa saber do esquema da ligação, do nível de rigidez lá da viga com o pilar e quanto de carga está levando. Mas ele não precisa saber se minha viga... se eu deixei a minha viga com 3 barras de 16 ou 2 barras de 20. Ele até pode usar essa informação para aliviar, né, ou eu na viga aliviar alguma questão de engastamento, mas o fato é que
Você tem hoje tecnologia, você tem hoje programas, você duplica o seu projeto, você tem lá um prédio todo modelado, você duplica ele em 4 prédios, dá um prédio para cada engenheiro, está todo mundo trabalhando na mesma base e cada um faz, dentro da sua análise, o seu projeto. Então eu projeto todas as vigas do prédio, projeto as vigas do primeiro andar, do segundo, do terceiro e por aí vai. O cara projeta todos os pilares do prédio, o outro cara projeta todas as lajes do prédio. E aí você tem toda a sua análise, né? Um prédio grande, um projeto grande que foi dividido em projetos pequenos. Todo mundo vai fazer uma parte do projeto. E aí vem a terceira etapa do método do Descartes, que é a síntese. O que é a síntese? É você juntar tudo. Né? Você vai juntar tudo. Eu não vou mandar lá para a obra o projeto só da viga ou o projeto só do pilar. Você tem que mandar o projeto inteiro para o cara. E você tem um momento, né? A gente trabalhava assim, que pega o projeto de todo mundo e roda a ciranda. Então, eu projetei a viga. O que é rodar a ciranda? Eu pego o meu projeto de viga, dou para o engenheiro que projetou o pilar. E aí ele vai corrigir as minhas vigas, ver se eu não deixei passar nada. O cara que projetou a laje me dá o projeto de laje dele. E aí eu verifico as lajes do cara, vejo se está tudo ok. O cara que projetou o pilar, joga o projeto de pilar para quem projetou a laje. Aí o cara da laje vai verificar o projeto de pilar do maluco. Então, cada um vai ter dentro da sua análise, vai ter seu projetinho. Depois todo mundo verifica, corrige, porque eu diria para você que hoje projetar está muito mais relacionado a você tirar erro do que efetivamente está projetando. É que nem escrever programa. Não sei quem aqui já trabalhou com programação, mas você passa ali 10% do seu tempo escrevendo o programa e você passa 90% do seu tempo tirando o erro do programa. Normalmente programar é muito assim. É pior do que Pareto do 20/80. Às vezes você passa 5% do tempo programando, 95% do tempo tirando erro ou fazendo algum ajuste. Projetar não é muito diferente, tá? Você passa 5% do tempo realmente fazendo conta, jogando carga, dimensionando, e o restante do tempo fazendo modificações, compatibilidade, tirando erros. E eu diria para você que mesmo qualquer projeto que você pegar, vai ter um errozinho ali, uma coisa ou outra, mas nada significante. É exatamente por isso que nós somos fãzaços, né? Nós engenheiros, vocês, também serão fãzaços dos coeficientes de segurança, fatores de segurança. Que no concreto a gente usa 1.4, no aço a gente usa 1.15, que é exato, e no solo usa 4, 5, porque a gente não sabe nada de solo, essa é a grande verdade. O cara faz um modelinho de solos, aí quando ele leva para o laboratório, ele pega o modelo dele, pega o resultado do solo, a discrepância é de 4, 5 vezes, aí ele tem que usar um coeficiente de segurança de 4, 5. É exatamente esse nível, não estou exagerando não estou inventando número não. Você pega o ensaio de SPT, a pancada lá que dá lá do SPT, o cara vai dividir por 4, 5, dependendo do tipo, se é argila, se é areia, dependendo de como está a coisa. Porque você tem um certo nível de insegurança. Na estrutura de concreto, como você produziu o concreto, você tem um nível de segurança um pouquinho maior. Então você já parte para 1.4. Na lançamento das cargas, dos esforços, é a mesma coisa. Quando vocês estiverem semestre que vem aprendendo estruturas de concreto, vocês vão ver lá que quando você sabe aquele diagraminha de momento fletor que você aprendeu a traçar lá em mecânica ano passado, que dá um valor de momento, aquele momento você vai multiplicar por 1.4. Ou seja, se aumenta em 40% o esforço que está acontecendo na tua viga, que tu lançou, e você diminui a resistência do concreto em 40%. Na prática, você está saindo da média e criando um intervalo aqui de segurança para você que a estrutura pode oscilar, porque o momento eventualmente pode ser um pouco maior, né? A resistência pode eventualmente ser um pouco menor e você cria ali sua margem de segurança para você projetar e poder dormir tranquilo em casa. Tá? Então é esse o ponto. Síntese, junta tudo, reúne todo o projeto, verifica todas as compatibilidades, coisas que a nível de projeto acontecem, né? Muito. É você ter na forma uma seção e na armação outra. Isso é um típico erro que acontece quando você tem modificações do projeto. Porque hoje, a verdade é que, assim, eu já participei de vários projetos, principalmente de prédios, que o prédio está sendo executado e o projeto está mudando. O cara está no terceiro andar e está mudando o quarto andar. Isso acontece, porque é muito fácil você fazer uma mudança de projeto hoje. E o cara que te contrata, ele sabe disso também. Então, ele vai ajustando, o arquiteto vai fazendo pedidos. Isso é absolutamente normal. Tá? Nem adianta ficar com raiva ou sentir chateado por estar fazendo retrabalho, que esse tipo de coisa, eu acho que é um caminho sem volta, inclusive. É o normal do mercado hoje. Então, o que acontece? Às vezes, o cara que tem um certo nível de inexperiência, né, ele modifica lá a forma porque o arquiteto botou uma viga de base, tinha 20. Mas o arquiteto diz assim, não, tua viga de 20 está invadindo a minha sala, está deixando um dente na sala.
vamos deixar a viga com 14, aí você faz lá o estudo, tá, dá para deixar a viga com 14. Aí você modifica na forma, modifica no modelo, mas como você já estava na fase de síntese do processo, ou seja, na fase de juntar tudo para fazer a última avaliação e mandar o projeto, você mudou a forma, mas não mudou a armadura. Isso não é incomum, tá? Porque é uma questão temporal aqui. Você modifica lá no modelo, mas a prancha já está plotada, já está em caminho, já foi corrigida, já está tudo já para sair do escritório. Então você tem esse tipo de erro. E aí, né, se passar, o cara lá da obra espera-se que na experiência dele ele consiga pegar isso, porque vai ser impossível ele meter um estribo para uma viga de 20 numa viga de 14. Não vai caber, né? Ele jamais vai fazer isso. Ele simplesmente vai te ligar, ó, tem uma viga aqui que veio com a forma, está dizendo que é para ser executada com 14, mas a armação está com 20, está errado. Você tem que fazer verificação. E você tem mudanças assim do tipo, às vezes, o cara tirou um pilar.